Você provavelmente já viu robôs de combate antes, aquelas máquinas controladas remotamente, do tamanho de uma maleta, se destruindo na televisão a cabo. Mas isso não é nada parecido. Em Shenzhen, este ano, 2 robôs do tamanho de homens adultos entraram em um ringue e começaram a trocar socos de verdade, sem que nenhum humano tocasse em um controle por perto. Um deles acertou um chute tão certeiro que arrancou a cabeça do oponente com sensores e tudo. O outro continuou lutando mesmo assim. Em algum lugar por trás dessa luta em particular, está um cinturão de ouro de campeão, avaliado em 144 milhões de dólares. No entanto, o prêmio nunca foi realmente sobre a luta. A reação da plateia naquela noite ficou entre um suspiro e uma ovação. Exatamente o som que se esperaria de pessoas que não sabiam que um robô sem cabeça poderia continuar desferindo golpes até que isso acontecesse bem na frente delas. O cinturão dourado por trás de tudo isso é um prêmio de 10 milhões de yuans. E a empresa que o está distribuindo, a Engine AI, está oferecendo robôs humanoides de 50 mil gratuitamente, sem compromisso algum, só para ver quem consegue ganhar. Essa é a história que a maioria da internet contou sobre o evento, nos comentários, nos vídeos de reação, em todos os clipes republicados. É um vídeo com os melhores momentos da competição e nada mais. Para colocar esse prêmio de $1 milhão em perspectiva, aos teles 50 mil por unidade, isso equivale a quase 29 robôs humanoides completos em dinheiro para um único cinturão de ouro. E a Engine AI está entregando os robôs de verdade antes mesmo de um único dólar ser pago. Eis a história que ninguém se deu ao trabalho de contar. A empresa por trás de tudo isso é a Engine AI, uma empresa de robótica de Shenzhen. E a competição se chama Ultimate Robot Knockout League, ou URKL para abreviar. Todas as equipes classificadas receberam exatamente o mesmo robô, o T800 da Engine AI, sem custo algum. Mesma altura, mesmo peso, mesmas articulações, mesmos sensores, tudo igual. Leia esse detalhe novamente, porque é a parte que o vídeo de melhores momentos simplesmente ignorou. Quando todos os lutadores entram no ringue com corpos idênticos, o resultado não pode ser definido por quem tem o físico mais potente ou cuja fábrica produz o chassi mais resistente. Tudo se resume a quem tem o software mais rápido, reage com mais inteligência e se recupera melhor. A Engine AI não padronizou os robôs apenas para economizar dinheiro para seus concorrentes, embora também acabe fazendo isso. Isso os padronizou, porque uma luta entre corpos mecanicamente idênticos é um experimento limpo e controlado de inteligência artificial incorporada, disfarçado de esporte ao qual as pessoas realmente prestarão atenção. Pense por um segundo no que essa configuração realmente realiza. Remova completamente a variável do hardware e cada diferença que você vê quando o sino toca, cada esquiva, cada recuperação após uma queda brusca, cada decisão em fração de segundo de avançar ou recuar e se proteger, vem de um trecho de código que alguém escreveu em um laptop, competindo por uma faixa de ouro contra uma sala cheia de engenheiros rivais, fazendo exatamente a mesma coisa. Você poderia realizar esse experimento discretamente em um laboratório de robótica universitário. Com sensores de força e planilhas repletas de métricas de equilíbrio, e quase ninguém fora do departamento jamais o veria acontecer. Coloque o mesmo experimento dentro de um ringue de boxe. Adicione comentários, uma plateia ao vivo e um robô sem cabeça que continua golpeando, e 32 equipes do mundo todo aparecem para competir pela chance de provar que seu código é melhor do que o de todos os outros, incluindo grupos formados pela UC Berkeley, Stanford, Universidade Tsinghua, Universidade Zhejiang e Universidade de Hong Kong. O espetáculo financia a pesquisa. É assim que se consegue que um público global assista, financie e torça por um trabalho que de outra forma passaria direto.
Pense nisso como a versão da robótica humanoide de um ensaio clínico controlado, só que em vez de dar a cada paciente o mesmo comprimido, a Engine AI deu a cada equipe o mesmo corpo e a única coisa que resta testar é o que acontece quando mentes diferentes operam o mesmo hardware físico sob estresse idêntico. As equipes de Fórmula 1 seguem uma ideia semelhante quando os reguladores limitam as especificações dos motores e forçam a competição a se concentrar na aerodinâmica e na estratégia. Os motores de xadrez são avaliados da mesma forma, executados em hardware idêntico, para que a comparação meça o algoritmo e nada mais. A Engine AI aplicou essa mesma lógica a um robô humanoide de tamanho real que pode cair, levantar e continuar lutando, o que por acaso é um dos problemas mais difíceis e ainda não resolvidos em toda a área. Então, qual é o robô que todos naquele ringue estão usando para lutar? O T-800 tem um M de altura, construído para se assemelhar aproximadamente às proporções de um humano adulto, e pesa entre 75 e 85 quilos, dependendo de como cada equipe o configura. Suas juntas podem fornecer até 450 Nm de torque bruto, o tipo de força por trás de um soco que pode realmente desestabilizar outra máquina e fazê-la cambalear para trás. Ele possui sistemas de controle postural, hardware de percepção dinâmica e juntas com amortecimento projetadas para resistir a golpes repetidos com força total de combate, sem simplesmente tombar e permanecer no chão permanentemente. Aqui está o detalhe que revela por que a IA do motor realmente faz isso. A Engine AI não construiu o T-800 apenas para combate. Imagens promocionais da empresa mostram a mesma plataforma básica, martelando componentes de metal em uma fábrica e realizando tarefas domésticas básicas em uma simulação de sala de estar. A Engine AI precifica a unidade em cerca de 50 mil e afirma que seu custo operacional gira em torno de 1/3 do custo de empregar um trabalhador humano realizando trabalho físico comparável. Sob sua blindagem externa, o T-800 utiliza um sistema de sensoriamento multimodal que combina um lidar de 360 DEG com câmeras estéreo, permitindo rastrear a posição e a velocidade de aproximação de um oponente sem jamais perder de vista o perímetro ao seu redor. Seus painéis são construídos em alumínio de qualidade aeronáutica e um sistema de resfriamento ativo percorre as articulações das pernas para evitar o superaquecimento dos atuadores durante o combate, com o auxílio de uma bateria de lítio de estado sólido com autonomia de até 4 horas de operação contínua de alta intensidade. Nada disso é coreografia de luta. É a mesma estrutura de hardware que um robô de armazém ou de linha de produção precisaria para sobreviver a um turno de 8 horas. A Liga de Luta, em outras palavras, é um projeto paralelo construído sobre um produto comercial muito maior. O chão de fábrica é o plano de negócios real. Vale ressaltar também que muitos espectadores tinham bons motivos para serem céticos antes mesmo do URKL começar. O vídeo original do lançamento do T-800 da Engine AI, mostrando o robô arrombando portas e desferindo socos precisos e impecáveis, gerou uma onda de dúvidas online quando foi publicado. Muitos comentaristas presumiram que se tratava de uma filmagem acelerada ou de uma edição cuidadosa, e não de uma máquina real em ação. Esse ceticismo não é exclusivo da Engine AI. O novo robô humanoide da XPeng, chamado Iron, gerou debates sobre se seus movimentos são tão naturais quanto parecem. E a Ubitech, outra fabricante chinesa de robôs, teve que negar publicamente as acusações de uma concorrente americana de que as imagens de sua linha de produção na fábrica foram geradas por computador. Um setor que se move tão rápido
com tanto dinheiro em jogo na percepção pública, duvidar dos melhores momentos da campanha é uma reação inicial completamente razoável. É exatamente por isso que um evento ao vivo, sem roteiro e com um resultado imprevisível, em que um robô perde a própria cabeça diante das câmeras e ninguém edita essa parte, contribui muito mais para a credibilidade de uma empresa do que qualquer outro vídeo promocional impecável jamais conseguiria. Essa distinção importa muito mais do que parece à primeira vista, porque explica exatamente por que a Engine AI está disposta a distribuir robôs de os 50 mil gratuitamente, em vez de vendê-los para todas as equipes inscritas. Uma startup de robótica de menor porte. Muitas vezes não tem recursos para projetar, construir e testar, sob condições extremas, uma plataforma humanoide completa, tudo por conta própria. Dê a essa mesma startup um T800 de graça e diga aos seus engenheiros que a única coisa que os separa de faturar $1 milhão é um software melhor. E você terá recrutado algumas das equipes de engenharia de robótica e controle mais brilhantes do planeta para testar seu hardware gratuitamente em público, sob algumas das piores condições físicas às quais uma máquina poderia ser submetida legalmente. Chim Fong, ex-reitor do Instituto de Pesquisa da Indústria de Inteligência da SenseTime, descreveu publicamente o combate de robôs exatamente como esse tipo de situação. Um campo de testes de alta pressão para os componentes principais de um robô, capaz de reduzir em anos o tempo que normalmente leva para qualquer nova tecnologia amadurecer e se tornar confiável. Cada soco que um T800 absorve e sobrevive dentro daquele ringue é um dado genuíno. A EA do Engine nunca precisou gerar conteúdo silenciosamente em seu próprio laboratório, com seus próprios recursos e em seu próprio tempo. Agora imagine o evento em si, porque as imagens da noite de estreia explicam exatamente por que isso viralizou. 32 equipes já haviam sido selecionadas de um grupo global muito maior de candidatos por meio de um rigoroso processo de qualificação que testou a estabilidade e a capacidade de resposta em combate de cada robô antes que uma única partida oficial pudesse começar. A exibição de abertura do torneio finalmente começou em 16 de julho de 2026 no Centro Cultural e Esportivo de Nanshan, em Shenzhen, diante de uma plateia lotada que incluía o ator de artes marciais Donnie Yen, que disse aos repórteres na cerimônia de abertura que só tinha visto robôs lutando entre si em filmes de ficção científica até aquela noite. De acordo com as regras da URCALE, nenhum ser humano pode tocar nos controles depois que uma luta começa oficialmente. Cada golpe desferido, cada bloqueio executado, cada recuperação difícil de uma queda no tatame acontece porque um software integrado decidiu em tempo real e de forma totalmente autônoma que deveria acontecer. Numa das lutas iniciais, um robô branco chamado Águia Branca desferiu um chute alto e preciso contra seu oponente, um robô vestido de preto que a multidão conhecia como Matador. O chute acertou em cheio, arrancando a cabeça do Matador dos ombros, com sensores e tudo, fazendo-o cair no tatame enquanto a plateia reagia como se esperaria de uma plateia ao vivo, vendo um robô perder a cabeça no meio de uma luta. A maioria das máquinas simplesmente pararia ali, desorientada e praticamente cega. O Matador não. Sem as câmeras acopladas à cabeça e o conjunto principal de sensores, ele continuou desferindo socos e absorvendo golpes, usando apenas os sistemas de segurança instalados no torso, terminando a luta meio às cegas, mas ainda atacando. Os organizadores apontaram exatamente para isso. A sequência, segundo a própria reportagem do Guangzhou Daily sobre o incidente, serve como prova da durabilidade da plataforma sob impactos físicos repetidos e contínuos. É também, extraoficialmente,
O único vídeo que transformou uma demonstração de robótica relativamente específica em algo que milhões de pessoas que não acompanham o setor param de rolar a tela para assistir. Mas antes que isso se torne uma coletânea de melhores momentos, vale a pena sermos honestos sobre o que significa totalmente autônomo nesse contexto, porque a expressão é usada com muito mais frequência do que a engenharia realmente comprova. As equipes de segurança permanecem próximas ao ringue durante todas as lutas, da mesma forma que em todas as demonstrações sérias de robôs humanoides realizadas em qualquer lugar do mundo, e observadores independentes que acompanham a liga notaram que a cobertura pública da URKL não esclareceu completamente o quanto do estilo de luta de um robô vem de bibliotecas de movimentos pré-treinados versus decisões tomadas ao vivo contra um oponente com o qual ninguém treinou diretamente. Consider o URKL como verdadeiro exemplo de IA incorporada que vale a pena acompanhar de perto, não como uma prova definitiva de que um robô já consegue superar a inteligência humana em uma luta real. O desafio de equilíbrio e recuperação, de levar um golpe forte e se manter de pé, por si só, já justifica o preço do ingresso. Se você está achando interessante essa análise de como a China transforma um problema complexo de engenharia em um espetáculo global, continue acompanhando e inscreva-se, pois eu analiso histórias como essa toda semana, e a estratégia por trás desse torneio em particular vai muito além de um simples vídeo viral de uma luta. O fundador e CEO da Engine AI, Assatonyon, foi bastante direto sobre o motivo de tudo isso existir. Ele afirmou que a empresa pretende usar a competição para impulsionar a pesquisa e o desenvolvimento do setor, permitindo que o evento forneça dados que alimentem a tecnologia e que, por sua vez, a tecnologia impulsione o setor como um todo. Essa não é uma frase qualquer tirada de um comunicado de imprensa, é todo o modelo de negócios declarado publicamente na cerimônia de abertura. E o URKL também não define seu vencedor apenas por nocautes. E essa escolha de pontuação diz muito sobre o que a IA do Engine está realmente tentando medir aqui. Os juízes avaliam cada robô com base no controle de movimento, equilíbrio, percepção, tomada de decisões, sistemas de energia e proteção estrutural. Além disso, são considerados os golpes eficazes desferidos, a estabilidade do corpo, a capacidade defensiva e evasiva, e a durabilidade geral ao longo de toda a duração do combate. Um robô que vence todas as trocas de golpes, mas se desmonta na terceira rodada, tem uma pontuação pior sob essas regras do que um que luta de forma conservadora e simplesmente se mantém de pé e funcional. Esse sistema de pontuação transforma discretamente o URKL em um parâmetro de engenharia disfarçado de regras de esportes de luta. A regra que proíbe pilotos humanos é o que realmente torna o parâmetro útil para um pesquisador de robótica. Muitas das demonstrações de robôs humanoides que você provavelmente já viu online são teleoperadas, o que significa que uma pessoa usando um equipamento de captura de movimento controla os braços e as pernas do robô de algum lugar fora do campo de visão da câmera. E o resultado chamativo não diz quase nada sobre a inteligência do próprio robô. O URKL elimina completamente esse atalho. Assim que o sinal toca, o robô precisa ler a posição do oponente, prever o que virá a seguir, decidir entre um ataque ou um bloqueio, e executar tudo isso dentro de uma janela medida em milissegundos, sem ninguém disponível para intervir caso a leitura esteja errada. Esse é um problema genuinamente diferente e genuinamente mais difícil do que atravessar um palco ou abrir a porta de uma fábrica no momento certo. Manter o equilíbrio sob uma carga estática é um tipo de problema de engenharia. Manter o equilíbrio enquanto é atingido por um oponente que também tenta derrubá-lo é um problema completamente diferente. E essa é exatamente uma das habilidades que um robô precisaria
para trabalhar com segurança ao lado de pessoas em uma linha de produção real ou dentro da casa de alguém. É aqui que entra o contexto geral, e é essa parte que faz com que o RKL valha a pena assistir, mesmo que você não se importe pessoalmente com robôs trocando socos. Os robôs humanoides, em geral, são uma das indústrias que o governo chinês declarou publicamente como prioridade estratégica nacional. E a estratégia por trás dessa prioridade se assemelha muito à utilizada pela China com os veículos elétricos há cerca de uma década. Forte apoio estatal inicial, concorrência acirrada de preços no mercado interno entre dezenas de novos participantes e uma base de manufatura suficientemente robusta para escalar a produção rapidamente assim que a tecnologia subjacente se mostrar eficaz. Atualmente, as empresas chinesas detêm cerca de 90% do mercado global de robôs humanoides, segundo a empresa de análise Omdia, no momento em que o Optimus da Tesla, o nome mais reconhecido da indústria americana, ainda não foi vendido a um único cliente pagante em qualquer lugar do mundo. Elon Musk afirmou que o Optimus poderá eventualmente impulsionar o valor da Tesla para dezenas de trilhões de dólares, mas esse número ainda depende de um robô que a empresa ainda não comercializou, enquanto um número crescente de fabricantes chineses já está se preparando para linhas de produção em massa. O capital que sustenta essa lacuna é enorme e continua a crescer a cada trimestre. A RBC Capital Markets estima que o mercado global de robôs humanoides poderá valer até os 9 trilhões até 2050. E o banco projeta que a China deterá mais de 60% desse mercado sozinha. Uma participação de um único país maior do que qualquer outra nação deteve em uma categoria de manufatura global comparável em décadas. A curva de custos que sustenta essa projeção já está se inclinando rápido o suficiente para torná-la plausível. Em 2023, construir um único robô humanoide na China custava aproximadamente os 150 em matérias-primas, sem incluir pesquisa e desenvolvimento. E vários fabricantes chineses agora estão abertamente mirando preços de varejo abaixo de 30 mil baisai. À medida que as cadeias de suprimentos domésticas amadurecem e os componentes se tornam mais baratos. É exatamente a mesma curva de redução de custos que a China percorreu com os painéis solares e, mais recentemente, com as baterias de veículos elétricos, agora aplicada a uma máquina construída com braços, pernas e articulações em vez de rodas e um conjunto de baterias. Quando a Tesla inaugurou sua fábrica em Xangai em 2019. Autoridades chinesas previram abertamente que ela criaria o que chamaram de efeito bagre. Um concorrente estrangeiro grande e confiável, forçando os rivais nacionais a nadar mais rápido ou serem engolidos. Diversos fundadores de empresas de robótica chinesas afirmam que a apresentação do Optimus Prime da Tesla desencadeou exatamente o mesmo efeito uma segunda vez. Desta vez, no campo da robótica humanoide, em vez de veículos elétricos. A Engine AI está longe de ser a única nessa corrida. A Unitree, outra grande fabricante chinesa de robótica, já concluiu as primeiras etapas regulatórias para abrir seu capital na Bolsa de Valores. A UBTech divulgou publicamente imagens do que descreve como unidades humanoides de produção em massa saindo de uma linha de montagem, imagens que um concorrente americano questionou publicamente. Todo verão, dezenas de empresas chinesas de robótica comparecem à Conferência Mundial de Robótica em Pequim para exibir novas plataformas humanoides e as cadeias de suprimentos nacionais
construídas para fabricá-las em larga escala. O mesmo padrão de feiras comerciais que a China seguiu durante sua ascensão em veículos elétricos, painéis solares e baterias. Em termos de pura sofisticação, a robótica americana e de seus aliados ainda se mantém em posição de destaque. A Boston Dynamics, apoiada pela Hyundai, ainda é amplamente considerada como a empresa que constrói o corpo humanoide mais avançado tecnologicamente do planeta, com seu robô Atlas de produção já comprometido com implantações reais até 2026. Mas essa é uma vantagem técnica que depende de uma frota realmente pequena. A China está competindo por algo completamente diferente, em uma escala distinta. Milhões de robôs suficientemente bons, produzidos a baixo custo e em grande volume, que serão utilizados primeiro em fábricas e salas de estar comuns. São duas competições muito diferentes, e no momento, a China é o único país que está se empenhando em ambas simultaneamente. Nesse contexto, a URKL funciona como marketing, pesquisa e desenvolvimento de produtos e sinalização geopolítica, tudo ao mesmo tempo, no mesmo evento e para o mesmo público. Um vídeo viral de um robô sem cabeça que continua desferindo socos convence o mundo de que os robôs humanoides chineses são resistentes, testados em combate e merecem investimento, muito mais do que qualquer ficha técnica ou apresentação para investidores. A mídia estatal chinesa cobriu o lançamento do torneio explicitamente como uma vitrine do avanço tecnológico do país em robótica, e não foram nada sutis na abordagem. Pequim já utilizou essa mesma estratégia de transformar uma competição tecnológica em um espetáculo público antes, e geralmente funciona porque um robô sem cabeça, que se balança incessantemente, alcança muito mais repercussão online do que um slide de um relatório técnico do setor. E cada compartilhamento desse vídeo é uma propaganda gratuita para a cadeia de suprimentos que a China já está construindo em larga escala. O cinturão de ouro é real. O prêmio de UST 1 milhão ele é real. Mas o prêmio de verdade pelo qual a Engine AI está lutando fica bem fora do ringue, dentro de um mercado de US$ 9 trilhões, que ainda está sendo decidido em tempo real, um soco, uma queda brusca e um robô sem cabeça de cada vez que permanece de pé. A temporada de 2026 segue um cronograma escalonado até dezembro, com a grande final marcada para novembro e dezembro. E quando um único campeão finalmente conquistar o cinturão de ouro, todas as equipes participantes terão fornecido à Engine AI meses de testes de estresse em situações reais com um robô que a empresa pretende vender para fábricas, armazéns e, eventualmente, residências particulares. Independentemente do resultado da competição, a empresa sairá com os dados coletados. Cada queda é registrada, cada tentativa de recuperação que falha é registrada, cada articulação que superaquece no meio da luta, cada sensor que para de funcionar após um golpe, cada milissegundo que um ciclo de decisão demora a ser executado. Tudo isso vai para um conjunto de dados que normalmente levaria anos e uma pequena fortuna para ser gerado discretamente em um laboratório privado. E em vez disso, está sendo gerado gratuitamente e publicamente por 32 equipes competindo, que pagam a Engine AI e horas de engenharia pelo privilégio de tentar ganhar um cinturão de ouro usando seu hardware. Esse é o verdadeiro mecanismo que se esconde por trás do espetáculo. Essa luta nunca foi realmente robô contra robô. Sempre foi software contra software, rodando em corpos idênticos, construídos para sobreviver aos resultados, independentemente de qual lado vença, financiado por uma premiação que na verdade é apenas uma bolsa de pesquisa muito cara e muito pública, com público ao vivo e um vídeo com os melhores momentos. O combate de robôs
não é o único lugar onde a China permite que uma IA tome decisões em frações de segundo, sem nenhum humano no controle. E a versão que está sendo usada em hospitais agora tem muito mais peso do que um cinturão de ouro. Lá, a máquina lê exames e emite diagnósticos em vez de desferir socos, tudo ao vivo na tela.